Abra a palavra de Deus comigo em Provérbios, Provérbios capítulo 18. Versículo 13. Existe um poder muito grande no conselho. Mas algumas pessoas dizem assim que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Eu cresci ouvindo isso, talvez todos nós ouvimos isso. Mas o conselho, quando ele vem de Deus e quando ele vem de um envio de Deus, ele é um conselho de prosperidade. Amém? Responder, Provérbios 18, verso 13. Responder antes de ouvir é estulhice, é tolice e também vergonha. Onde é que as pessoas pecam? Às vezes quando vão fechar um acordo, quando vão numa entrevista de emprego, quando vão fazer uma venda, falam mais do que ouvem. E às vezes só de ouvir, Deus já vai te dar o conselho ali, o Espírito Santo vai falar. Tem gente que fala, pastor, eu oro muito, mas Deus não responde. É porque a pessoa só fala. E na oração, na conversa, tem que falar, mas também tem que ouvir. E às vezes a pessoa está respondendo antes de ouvir. É tolice. Vai levar a pessoa à miséria. E ao contrário do que Deus quer para você. Deus quer falar conosco. Quem veio ouvir a voz do Senhor? Então eu vou reler o versículo de número 13. Você repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Responder antes de ouvir é estulícia e vergonha. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Confirma o conselho que prospera para todos nós. Que não sejamos tolos, Senhor. Que não venhamos usar a palavra antes mesmo de ouvirmos o que o Senhor tem. Que venhamos te ouvir, Senhor. Assim saberemos a sábia direção. E que a tua palavra seja o bom conselho do Espírito Santo. E que a sua palavra vá e a sua palavra produza o fruto, o resultado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Muitas pessoas até ouvem, escutam, melhor dizendo, conselhos, mas elas não conseguem acatar o conselho. E algumas pessoas não conseguem discernir o que é um bom conselho e o que é um mau conselho. A palavra mostra para nós que quando nós não sabemos a certa direção, é importante ouvirmos várias opiniões. E aí eu pergunto para você, os seus ouvidos estão treinados para ouvir opiniões, por exemplo, que é contra a sua, que pensa diferente? Porque quando não tem conselho, a chance de errar torna-se maior. E quando não tem conselho, a palavra diz que o povo cai. Veja o que está escrito, por favor. Agora em Provérbios 11, tá? Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança, porque as palavras se confirmam. Imaginem, Salomão tinha conselheiros mesmo sendo o homem mais sábio do mundo. O mais sábio do mundo. Quando o filho dele assumiu o trono, os mesmos conselheiros disseram, olha, faça assim, assim.
e ele preferiu ouvir os conselhos dos amigos dele. E foi um reino terrível, foi um reino de declínio, porque ele não entendeu que mesmo a pessoa mais sábia deste mundo é sábia porque ouve conselho. Todo mundo vai precisar de alguém. Esse negócio de não, eu vou na minha luta sozinho, eu não ouço ninguém, pastor, eu só ouço a Deus. Se a pessoa não é capaz nem de ouvir um ser humano, imagina ouvir o Senhor. E nós temos que aprender a nos dar bem com os conselhos. O ímpio pode nos aconselhar. Não estou falando de caminho com Deus, tá? Às vezes o ímpio trilhou um caminho ruim e ele tem um conselho para te dar, e Deus pode usá-lo para que você não cometa o mesmo erro nos negócios. Eu lembro que nós estávamos para comprar um aparelho para a igreja, que seria um investimento alto, e um homem que não é ainda da mesma fé, disse: olha, pastor, teve uma empresa aqui que comprou muitos desses aparelhos e 30% dos aparelhos deram problema. Eu não estou falando para o senhor não comprar, mas eu estou te avisando que recentemente tivemos problema. Aí você ouve uma informação dessa e mesmo assim você vai insistir. Ah, pastor, mas e se eu tiver na dúvida? Vai atrás de outro conselho. Vai atrás de outro conselho para confirmar aquilo. Pastor, e se outro conselho não confirmar? Então tome uma multidão de conselhos. Deus pode usar sim a palavra dele. Aqui tem uma multidão de conselhos. Mas Deus também pode usar pessoas para te aconselhar. E quando Deus usa pessoas, nós temos que discernir de que parte veio aquele conselho. Se aquele conselho é para o mal, se aquele conselho é para o bem. Veja Moisés. Deus disse: você vai fazer assim e assim quando estiver na frente do faraó. Ele fez. Deus deu liberdade ao seu povo, o povo foi liberto. Aí chegou na frente do mar. Deus disse: Moisés, não é hora de clamar. Manda o povo marchar, toca com a vara no mar e o mar vai se abrir. Deus aconselhava Moisés. Só que chegou no momento, Israel se transformou em um país ambulante, porque não tinha território. Ou seja, era uma população gigantesca, que não tinha localização fixa, porque vivia andando no deserto. Pegava o tabernáculo, desmontava o tabernáculo, montava a tenda, desmontava a tenda, e começou a surgir problemas na civilização. Problemas com abastecimento de água, problemas familiares, coisas normais. Moisés é o líder espiritual e automaticamente se transforma no líder governamental daquele povo. Em Êxodo 18, o seu sogro vai visitá-lo e levar para ele os seus filhos, que há muito tempo eles não o via, porque ele deixou os filhos e foi cumprir a missão de Deus para não colocá-los em risco. E agora o seu sogro chega para ele, a princípio não é da mesma fé, mas é um homem experiente, é um homem da família, e é um homem que Deus vai usar para aconselhá-lo também. Por favor, Êxodo 18. Êxodo 18, versículo 1 em diante, porque nós vamos ler boa parte da história para entendermos, tá? Êxodo 18, versículo 1. Quem achou, diga amém. Ora, Jetro, que era sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés, a Israel, seu povo.
como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, que era também mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou-o, e perguntaram um ao outro como é que estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó, aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor o livrara. Imagina, gente, Moisés dizendo assim: sogro, eu fui enfrentar o homem mais poderoso da terra, morrendo de medo, porque Moisés tinha medo no começo, ele tinha medo de falar. Aí Deus mandou eu tocar nas águas, e as águas limpas transformaram-se em sangue. O faraó resistiu, e Deus continuou operando maravilhas, e Faraó começou a ser praguejado, e aí Faraó começou a libertar o povo. Você derrotou, Moisés, o homem mais poderoso do mundo, o homem que tinha todo mundo nas mãos. Sim, porque Deus me deu a estratégia, Deus me deu o conselho. Aí nós fomos para o meio do deserto. Moisés, por que por meio do deserto? Porque Deus me deu o conselho dizendo: não vai por essa terra, porque tem inimigos, o povo não sabe lutar, não tem arma, o povo vai fugir da guerra e vai voltar. Então vai para o meio do deserto. E lá nós tivemos fome, e Deus deu uma estratégia, e choveu pão do céu. Deus continuou dando estratégia, e uma coluna de nuvem e de fogo veio nos guiando. Quando o mar estava fechado, Deus deu uma estratégia e o mar se abriu. Ou seja, eu tenho ouvido os conselhos de Deus e Deus tem feito maravilhas. Moisés tem gabarito espiritual, governamental, para aconselhar qualquer um de nós, inclusive Jetro, dizendo: tudo isso porque eu confiei no conselho do Senhor. Jetro vai mostrar-se como um bom conselheiro, porque o bom conselheiro, ele não quer o teu mal, ele se alegra com o bem. E Jetro vai se alegrar ouvindo todas as histórias. O mar abriu, Moisés, abriu, repartiu 2 bandas de mar. Passamos com um pé seco, e quando a última pessoa pisou do outro lado, o mar fechou-se. Carros e cavaleiros de Faraó se tropeçaram e se afogaram. Imagina Moisés contando isso, e o sogro imaginando e pensando: como é que Deus abençoa esse meu genro? Como é que Deus é na vida dele? Ele é um homem que está guiando milhões de pessoas. Tem gente que pensa assim: então ele não precisava de ninguém. Engano seu. Versículo 9 de Êxodo 18 ainda. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o
da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbecem ou se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos, sacrifícios para Deus. Veio a Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até... E sabe quando é que Moisés fazia isso? Todo dia. Imagina, o sogro comeu o pão, jantaram. No amanhecer, o sogro: Moisés, vamos tomar um café aqui em família, aproveitar esse momento. Faz tempo que não nos vemos, tem mais histórias a serem contadas. Eu quero saber mais sobre esse Deus. Moisés disse: sogro, agora eu não posso, porque agora eu vou para o meu trabalho. Sentava de manhã, só deixava no fim da tarde. Aí chegava lá uma família com problema. Nós estamos com um problema na divisão da terra. O vizinho armou tendas perto da nossa, isso está atrapalhando. Aí Moisés ia lá, aconselhava, chamava outro vizinho, fazia quase uma audiência pública ali, resolvia. Aí chegava outro e dizia: olha, sumiu uma galinha do galinheiro. Eu estou achando que foi aquele fulano ali, mas eu não tenho certeza. Alguém viu? Acho que viram. Aí chamava a testemunha. Era isso. Tinha coisa séria? Tinha. Olha, eu errei na hora do sacrifício, Moisés. Era para fazer um cordeiro assim, eu fiz de outro jeito. E aí Moisés ia lá e ficava de manhã até de noite, até o fim da tarde, aconselhando o povo. E Jetro acompanhando tudo aquilo. Eu não sei se deu para perceber, mas o Jetro não é um homem que é convertido há muito tempo. Ele era sacerdote em Midian, mas ele provavelmente adorava até outros deuses, porque ele diz: agora eu sei que o Senhor é maior do que os deuses. E aí que ele começa a cultuar a Deus, porque ele viu que Moisés tinha uma vida com Deus e que Deus estava com o povo. Mesmo ele não sendo um homem da fé há muito tempo, ele tem noção que as mesmas 24 horas que uma pessoa totalmente empobrecida tem, é as mesmas 24 horas que alguém muito enriquecido tem. É verdade que uma pessoa que passa 2, 3 horas num ônibus não consegue aproveitar a vida da mesma forma que um multimilionário aproveita, porque ele faz um caminho às vezes de helicóptero, de avião. É verdade. O tempo de um acaba sendo melhor aproveitado do que o do outro, que está ali numa luta muito grande. Eu não estou falando que é igual no sentido de aproveitamento, eu digo de tempo mesmo. 60 segundos é 1 minuto para todos nós. 60 minutos é 1 hora. Mesmo que a pessoa diga: eu tenho que fazer esse dia render, não tem como fazer render o dia. É 24 horas. Não tem como acelerar, não tem como voltar no tempo. Essa é uma regra natural para todo mundo. E o sogro começa a identificar que Moisés, ele é um grande líder, um grande chefe do povo.
Mas o Moisés não sabe delegar, e ele não sabe discipular novas lideranças. Porque o Moisés faz tudo. Moisés faz tudo. Moisés não permite que ninguém resolva o problema do galinheiro, da tenda, da roupa, do sacrifício. E ele acaba perdendo um tempo muito grande. E o sogro percebe, olha, logo logo ele vai enlouquecer. Porque Moisés chega em casa estressado. Moisés chega em casa, ele não tem tempo nem para olhar para os filhos. O Moisés não tem qualidade de vida. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que trabalhar muito para prosperar. Em alguns períodos é necessário, mas se você não estiver desfrutando da vida, igual nós falávamos domingo, o ter riqueza, fazenda, e não aproveitar disso, é porque não tem dom de Deus, não tem presente do Espírito Santo. A pessoa vai morrer trabalhando, achando que está fazendo uma grande obra. E acredite, cuidar de milhões de pessoas sozinho não é cuidar de uma casa sozinho, que já é difícil. Ou de uma igreja, ou de um grupo de pessoas, ou de um fornecedor. Eu não estou falando que você não tem que assumir a liderança da sua vida. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não acordar cedo, ninguém vai acordar cedo por você. Só que vai chegar um determinado momento que você vai ter que aprender a delegar funções. Você vai ter que aprender a ensinar o trabalho. Tem gente que quer crescer na empresa, mas a pessoa ainda está ali na obra manual. Ela fala, não, eu gosto de pegar no pesado. Mas tem que aprender a ser cabeça e não cauda. Não é ficar só mandando nos outros, não. É porque delegando liderança, outras pessoas vão crescer junto. É verdade, tem gente que não quer ser líder. E é verdade que quando uma pessoa não quer ser cabeça, não dá para forçar o cauda a ser cabeça, porque senão ele vai colocar tudo a perder. Só que Moisés está fazendo mal para si mesmo. E o sogro vai aconselhá-lo. Versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? Não é que você não tem que fazer, Moisés tem que fazer, mas o problema é fazer tudo sozinho. E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. E disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a quem? E Moisés praticamente tinha se acostumado que só ele poderia falar com Deus, só ele tinha um conselho, e ele não percebeu isso. E olha o versículo de número 16: quando tem algum negócio, vem a mim, para que julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz. Cá entre nós, Moisés não poderia dizer: sogro, com todo respeito, o senhor não entende nada. Eu que abri o mar. Eu que enfrentei Faraó. Lembra que eu já contei para o Senhor do pão que choveu do céu? Lembra que eu já contei do Senhor das doenças que o povo foi livre? Lembra do que eu já contei para o Senhor? Das maravilhas que Deus tem feito? Ou seja, Moisés poderia agora negar o conselho, dizendo: sogro, você nunca levou uma multidão dessa. E é verdade, o sogro nunca tinha levado.
Mas o sogro é uma opinião de quem está olhando de fora. E às vezes quem está um pouquinho à distância percebe coisa que você que está ali, na atividade do dia a dia, não consegue ver. Tem gente que às vezes está no olho do furacão. Aí a pessoa, meu Deus, eu não consigo entender por que é que eu não vendo. E às vezes quem está passando na rua do lado de fora, vê uma placa virada. Tem gente que às vezes na hora da correria, vai fazer uma postagem, uma placa de uma promoção, escreve errado. Aí ao invés de vender, vira piada. Sim ou não? E às vezes quem está olhando de fora, tem a capacidade de falar, está errado. Se alguém te corrigir, não se ofenda. Não se ofenda. Se alguém até criticar algum dos seus produtos ou serviços, não se ofenda. Antes até de responder a pessoa dizendo, é o que eu posso fazer. Pense se realmente é o melhor que você pode fazer. Às vezes até alguém maldoso, falando mal, pode te dar um bom conselho. Porque aí você pode perceber, realmente eu estou fazendo errado aqui. Realmente isso está feio. Tem pessoa que não gosta de ouvir conselho que seja contrário ao que ela pensa. E agora está vindo Jetro dizendo para o maior líder do Antigo Testamento, dizendo, o que você está fazendo está errado. O Moisés poderia dizer assim, você não sabe de nada, você acabou de se converter. Você nunca conversou com Deus. Você não viu os trovões que eu vi, a sarça que pegou fogo e não se consumiu. Você não viu nada disso. Mas o Moisés vai ouvir o conselho. Antes de você tomar o conselho ou rejeitar, ouça, examine, veja se para você é bom. Estude o conselho. Olha o que está escrito no versículo 18. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus. Leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu dentre o povo procura homens capazes. Não adianta ficar procurando qualquer pessoa, tá? Capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, que não pensem só em si, porque quem pensa só em si não pode liderar nem prosperar. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao teu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito.
Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Moisés deu ouvido, sim ou não? Você se enxerga maior ou menor do que Moisés? Eu me enxergo menor, muito menor do que Moisés. Se o Moisés ouviu, o Moisés liderando cerca de 5 milhões de pessoas. Moisés dava aula para os políticos de hoje, né? Que dizem, não dá para fazer isso, é muita população. Moisés liderava um povo no meio do deserto. As leis foram criadas, não só as leis de Deus, as leis de Moisés também foram criadas para o bem do povo. Moisés teve que criar leis, e não só criar leis, ensinar leis, porque também não adianta você querer cobrar o que você não ensinou, a instrução que você não deu para as pessoas. Só que o Jetro falou, Moisés, não adianta, não é todos que têm capacidade para liderar 1000. Tem gente que só vai ter a capacidade de liderar 100. Tem gente que só vai ter a capacidade de liderar 10. Mas aí você consagra eles como capitães de 10. Não tem problema. Os probleminhas pequenos, você já ensina eles como resolver e pronto. Não vai precisar nem te ligar. Isso é para você hoje. Não vai precisar nem falar com você. Vai resolver. Agora o que for grave, o que for só com Deus, aí traz para você e você leva a Deus. Moisés ainda teria muito trabalho. Muito trabalho. Moisés ainda teria que se dedicar muito, mas agora não faria mais sozinho. Chega um momento da vida, deixa eu te desenhar isso. Eu não sei qual é a tua condição hoje, que Deus até te permite lutar sozinho, trabalhar sozinho. Mas chega um certo momento para crescer mais, você vai ter que expandir, vai ter que confiar em pessoas, mas não em qualquer pessoa, na pessoa que o Espírito Santo lhe mostrar, e aí você filtra bem, temente a Deus, capaz de fazer. Deus vai te mostrar essas pessoas. O conselho, afinal, não foi de Jetro, foi de Deus através do Jetro. E Deus aprovou a ideia. E ele elegeu capitães responsáveis. Moisés ouviu o conselho. O homem mais rico de toda a terra, Salomão, ouviu conselhos. Você vai prosperar porque vai ouvir conselhos também. E até se alguém foi maldoso com você e falou algo terrível, o Espírito Santo vai te ensinar a captar a boa mensagem até mesmo do mal, da pessoa que tentou destruir, porque isso vai te ensinar algo bom em nome de Jesus. Às vezes até a pessoa, quando quer lançar um tropeço, ela acaba te ensinando alguma coisa. Então antes mesmo até de falar, nós vamos ouvir. Amém? E com ouvidos atentos, o Espírito Santo também vai falar com você. A palavra diz assim, quando o Espírito Santo falar, não endureçais o vosso coração. Fecha os teus olhos, por favor. E quando a pessoa que está ouvindo a mensagem, pastor, o seminário do Prover é só para que as pessoas prosperem? Não. Para que as pessoas também encontrem a salvação em Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. É para isso também. Então ouça, entregue a tua vida para Jesus. Quem está afastado normalmente não quer mais ouvir ninguém. Mas mais uma vez nós vamos falar, volte para Jesus antes que Ele